Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Jeová. Glória ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A Ele toda honra, toda glória, porque Ele é maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queremos aqui reforçar com os irmãos, né? Sábado próximo estaremos celebrando aqui neste templo a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Pedimos a todos os irmãos que se esforcem para estar aqui, para celebrarmos juntos, participarmos da mesa do Senhor. Esse ano já uma situação melhor quanto à proibição, distanciamento, essas coisas. Então vamos aproveitar, irmãos, a oportunidade que Deus nos tem dado. Mas para isso, esta semana deve ser na nossa vida, ainda que a gente não venha todos juntos, todas as noites aqui. Mas aqui no culto no lar, no culto no templo onde estiver, vamos dedicar um tempo para a oração, na nossa casa, na nossa vida, vamos estar orando e vigiando, irmãos, para que nós possamos participar da ceia do Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Se alguém tem alguma coisa para arrumar, corre depressa, arruma depressa, para participar da mesa do Senhor, porque há uma promessa de vida e de saúde para aquele que participa dignamente da mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quero também avisar e pedir aos irmãos que multipliquem os avisos, que o ônibus vai correr no sábado. O ônibus correrá no sábado para poder facilitar a vinda dos irmãos, que depende desse veículo para estar aqui nos cultos. Então no sábado o ônibus correrá e correrá no domingo, normalmente. Tá? Louvado seja Deus. Peço a oração dos irmãos em favor do encontro de jovens, da reunião de pastores, que agora vai se aproximando. Estamos pensando na ceia, né, que é já daqui 5 dias, 6 dias, mas estamos pensando lá também no mês de abril, na jornada aí, no encontro de jovens e na reunião ministerial. Que os irmãos estejam sempre lembrando de colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos dê a orientação, a sua graça e a direção. Como inaugurou lá no Residencial Benedito, peço aos irmãos que residem ali naquele bairro e nos bairros ao redor, no entorno, para que não deixe de cooperar ali nos cultos, para que possamos aproveitar, irmãos, esse momento que Deus tem feito, essa onda, né? Pega a sua prancha espiritual, vai surfar na onda que Deus fez, para ganhar almas, como pescador de almas para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, foi uma bênção o culto de inauguração, Deus deu graça, ficamos muito alegres. Resultado dos convites, muitos aderiram ao convite, abraçaram o convite, então nós não podemos tirar a mão. Então peço que os irmãos tenham um cuidado especial ali, né, quando for cooperar com a igreja ali. Foco, irmãos, é ganhar almas, é evangelização. E eu peço que assim possamos fazer mais vezes o que os irmãos fizeram nessa semana ali, cultos na frente do templo durante o dia, o pedágio ali, quem passava ganhava um folheto, ganhava um convite. Isso foi muito importante também para o resultado da presença daqueles que estavam ali. E nós pudemos orar junto com os demais obreiros, né, para muitas pessoas ali, e eu peço que a igreja continue orando, para que o Senhor opere maravilhas, e através das maravilhas a fé seja acrescentada, e a fé sendo acrescentada, a pessoa receba a salvação gloriosa que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 a seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Leiamos, amados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós que, mediante a fé, estáis guardados, para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco
contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com o gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Amém. A palavra do Senhor fala sobre a ação de graças pela esperança da salvação. O apóstolo Pedro nos mostra, irmãos, quão privilegiados somos. Por vezes não paramos para pensar nisso. Que diferença tão grande entre aqueles que têm a esperança em Cristo e os que não têm. Que diferença tão grande entre aqueles que sabem que fechando seus olhos aqui, ingressam na glória celestial para o descanso bendito. E aqueles que não sabem para onde vai. Que triste, quando a gente encontra alguém como esses dias, e a pessoa diz assim de alguém que partiu. Eu falei, nós estamos orando em favor da família, para que Deus dê o conforto. Falou, ora também por ele, para que Deus dê um bom lugar. O bom lugar que Deus tem preparado, você decide hoje se quer ir lá. Não é outro que vai interceder por você, decidir por você. Mas enquanto você respira, você tem o momento da decisão, daquilo que é mais importante, porque não é temporal, é eterno. Mas o apóstolo diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, louvado seja Deus. Quanta gente quer ser salvo pelo seu próprio esforço, mas nós estamos aqui glorificando e adorando a Deus, porque segundo a sua grande misericórdia, a sua grande compaixão, Ele nos gerou, Ele nos fez nova criatura, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja não vive segundo o mundo, não vive nas paixões da carne, porque isso nós já deixamos quando morremos para o mundo e nascemos de novo para viver em novidade de vida, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós não tínhamos esperança, quando precisávamos dos vícios para poder aplacar o vazio de nossa alma, agora não. Agora nós erguemos a cabeça como nós cantamos. Se alguém ainda não ergueu a cabeça, erga agora a sua cabeça, levante-a para contemplar o Calvário, ele lá pendurado, derramando sangue por você. Levante a cabeça para vê-lo subindo, subindo, e ver as nuvens o cobrindo, e os anjos do Senhor a proclamar, porque estais admirado, assim como ele subiu, ele descerá, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença daquele que tem esperança. Ele está sempre olhando para o céu, louvado o nome do Senhor, porque é de lá que vem e tem vindo a nossa vitória, a nossa alegria, a nossa salvação, louvado seja Deus. Então ele diz assim, a grande misericórdia nos gerou de novo, porque uma vez fomos gerados da carne e do sangue.
Mas agora fomos gerados do Espírito Santo, louvado seja Deus, da vontade de nosso Senhor, gerados no caminho real, gerados para sermos participantes da família real, não da família real de um país aqui, mas da realeza, do reino eterno, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E então ele diz assim, nos gerou de novo para uma viva esperança. Viva a esperança. Sabe quando as brasas no fogo estão querendo assim juntar cinza em cima, e você assopra, e você diz assim, isso aqui é brasa viva, é incandescente. Assim é a nossa esperança. Ela é sempre viva, louvado é o nome do Senhor. Ela não é uma esperança no mundo, não é uma esperança no homem, não é uma esperança na justiça do homem, mas é a esperança no nosso Criador, aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós no Calvário, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, essa esperança foi gerada em nós pela ressurreição do Senhor, não só pela morte. Na morte ele nos perdoou, nos reconciliou, louvado seja Deus. Mas na sua ressurreição nós temos a prova de que ele é o dono da vida eterna, louvado é o nome de Jesus. Então, irmãos, essa viva esperança tem motivado milhões e milhões de servos de Deus ao redor do mundo e ao longo da história. E nós estamos aqui glorificando o Senhor. Feliz é aquele que guarda essa bem-aventurada esperança no seu coração, para o dia que partir daqui, ter certeza que está indo morar com o Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa esperança, irmãos, faz valer a pena todo o sofrimento, todo o desprezo que o mundo pode nos impingir, toda perseguição. Essa esperança é maior. Os irmãos sabem, quando o Império Romano, porque a primeira a perseguir a igreja foram os judeus, mas depois da perseguição dos judeus veio a perseguição do Império Romano, a perseguição dos pagãos. E quando punha o cristão na arena, eles ficavam intrigados. Como pode morrer cantando? Como pode a frera vindo para despedaçar e as pessoas estar cantando? A esperança de cada irmão dali, que a história nos registrou esses fatos, não estava no imperador, olhando para o imperador, para ver se ele fazia assim ou se ele fazia assim, a hora que o gladiador entrava. A esperança estava no céu, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, louvado seja Deus. Então esta noite é noite de renovar a esperança, é noite se algum irmão está desanimado, é noite de erguer a cabeça, porque essa esperança vem do seu Senhor, daquele que morreu por você, daquele que te ama de forma incomparável e inexplicável também, louvado seja Deus. Veja como você é importante para o Senhor. Talvez você possa não ser importante para o mundo, talvez você possa não ser importante para algumas pessoas que te cercam, não importa. Você precisa saber que você é importante por Jesus, para Jesus. E ele diz assim, e nos remiu na ressurreição do Senhor, nos deu a viva esperança para uma herança incorruptível. Tem uma finalidade, essa esperança que tem no nosso coração, não pode apagar, irmãos, não pode faltar, não podemos deixar que as cinzas das lutas cubram essa esperança, essa brasa viva de esperança que arde no coração de cada cristão, não pode apagar, porque ele diz que essa esperança é para a herança incorruptível. Quantas pessoas juntam tanta coisa nesta vida, mas tudo é corruptível, tudo o ladrão pode furtar, tudo a ferrugem pode comer, tudo pode dar até cupim. A pessoa compra às vezes 4 milhões e dali a pouco a traça chegou lá. Mas aqui não, ele diz assim, herança incorruptível, uma herança que não enferruja, uma herança inoxidável, que está sempre brilhando, louvado é o nome do Senhor Jesus. E diz assim, incontaminável.
Essa herança não se contamina, irmãos. Não se mistura com as coisas do mundo. Por isso a igreja é diferenciada, irmãos. Por isso a igreja marcha, por isso a igreja vive o evangelho, por isso a igreja crê, porque ela está indo ao encontro de uma esperança incontaminável. Então cada dia a igreja procura se descontaminar e purificar de todas as coisas desta vida, para poder entrar nesta herança incontaminável. Louvado seja Deus. E ele diz assim, que não se pode murchar. Que não se pode murchar. Os gregos, da onde vieram as Olimpíadas, faziam muitas atividades atléticas. E o ganhador, então, tinha uma coroa. Só que era uma coroa de louros, tecida, né, feita com ramos verdes. Aí punha sobre a cabeça do vencedor. No outro dia estava murcha. No outro dia aquela coroa já não tinha brilho, já não tinha vida nenhuma. Mas a sua coroa, louvado seja Deus, que Jesus preparou para você, a coroa que Jesus lhe deu, a coroa que ele tem lá preparada, Paulo diz que é imarcessível, é a coroa de glória, louvado o nome do Senhor. E Pedro diz assim, que ela não pode murchar, ela não é de louro, louvado o nome do Senhor, é de um produto de Deus, louvado o nome do Senhor da glória. Então ela te espera. Por isso, irmãos, João escreve em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o inimigo das nossas almas vive querendo tirar a nossa coroa, tomar a nossa coroa. Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, ele está no papel dele, mas o nosso Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida abundante, louvado é o nome do Senhor. Deixa Jesus fazer o papel dele também na sua vida. E o inimigo será repreendido, dúvidas não haverão mais, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tristeza e dor não haverá, poderá ter tribulação, como Paulo diz, por fora combate, mas por dentro paz, alegria, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que o mundo nos aflige de fora para dentro, não nos atinge, porque de dentro para fora está o Espírito de Deus na vida de cada cristão, louvado é o nome de Jesus. E diz aqui a palavra do Senhor, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Quantas vezes alguém que tem um tesouro, vai lá num banco, aluga um cofre. Lá também naqueles cofres já teve muitos assaltos. Mas aqui, a nossa herança está guardada nos céus. Nos céus. Está lá. Tem uma herança. Quanta gente fala, eu estou apertado, eu sou pobre, eu sou não sei o quê, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem uma herança. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você pertence a um outro reino. Você tem a cidadania celestial, louvado é o nome de Jesus. E diz aqui a palavra do Senhor, guardada nos céus mediante a fé. Esse é o preço. Para que a herança esteja guardada no céu, precisa a fé. É mediante a fé. Não é aluguel de cofre, que você paga um aluguel para estar as suas propriedades escondidas lá no cofre de um banco. Não, está no céu, depositada mediante a fé. Então, cuida da sua fé. Confia no Senhor. Eu amo falar confia no Senhor. Porque o Senhor é o Deus eterno, o supremo Criador. Se eu fosse falar, confia no ministério, confia nem na igreja, né? Confia na igreja. Por que confiar na igreja? A igreja também tem dificuldade, irmãos. É a noiva do Cordeiro, mas nós temos individualmente dificuldades. Quando nós podemos confiar em Jesus, porque a nossa confiança estará noutra pessoa ou noutro lugar. Quantas pessoas deixam de pôr a confiança em Jesus, põem em si mesmo. Eu não faço mal para ninguém, eu sou bom, eu pago minhas contas e tal, então está tudo certo a minha vida. Essa confiança não te leva para o descanso celestial. Essa confiança em si mesmo não lhe dá essa garantia
de ter a coroa imarcessível de glória te esperando, não te dá essa garantia dessa coroa guardada nos céus, que não pode murchar, essa coroa que é, como Pedro diz aqui, incontaminável e incorruptível. Mas mediante a fé, se você crer no Senhor Jesus Cristo, se você entregar a Ele a sua vida como Ele entregou a dele por você lá na cruz, se você se apropriar do sangue que foi derramado na cruz para lavar a sua alma, embranquecer as suas vestes espirituais, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o quanto você pecou, não importa o quão difícil foi a sua vida, importa é que você um dia ouviu a voz do Senhor e abriu o seu coração, rasgou não as vestes, mas rasgou o coração, para que Deus entre e faça morada, e você seja herdeiro, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho, diz a palavra do Senhor. Mas ele diz assim: estais vós, guardados na virtude de Deus. Veja, irmãos, quem nos guarda é a virtude de Deus. A igreja, irmãos, tem vencido todo esse tempo de história, porque está guardada na virtude de Deus. Outro dia, algum tempinho atrás, a irmã Thalita trabalhava na loja, chegou um sujeito que foi morador da cidade, e entrou na loja, olhou para ela, viu as suas vestes, falou: escuta, tinha uma igreja aqui do Samuel, já acabou? Ela falou: não acabou, porque não era do Samuel. Era a igreja que o pastor Samuel fazia parte, mas é a igreja de Jesus. Então está guardada em Jesus, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui diz assim: estáis guardados na virtude de Deus. Na virtude de Deus a igreja está guardada. Por isso, irmãos, a igreja continua. Quantos impérios levantaram, quantos impérios caíram, mas a igreja continua a sua marcha. Então é um privilégio bendito, pertencemos à igreja do Senhor. Ele diz assim: guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Está bem perto, amados. Paulo diz assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não é manifesto. Nós somos, mas ainda não é manifesto. Para o mundo, muitas vezes nós somos um povinho, mas isso não importa, porque o mundo passa com as suas concupiscências. Mas quando nosso Senhor se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. E aí então o mundo verá quem é o povo do Senhor Jesus Cristo. Então é um privilégio. Ele diz assim que essa salvação está prestes a se manifestar. Estamos passando dias de guerra, de pestes, de fome, em tantos lugares. Dias de apostasia, dia de aprofundamento do pecado, dia que o pecado cresce, avoluma e tem entristecido tanto a Deus. E Deus vai deixando até encher a taça, a medida da taça da sua ira. Mas eu creio que não falta muito, não. Todos os sinais nos mostram que não falta muito. E por isso a Bíblia diz: está prestes para se revelar no último tempo. Se Deus não mudar o rumo da história que o país está, o mundo está vivendo, se Deus não fizer um desvio para essa rota que o mundo tem caminhado, irmãos, faltará muito pouco para o dia do Senhor. Muitas vezes alguém diz: nunca foi tão fácil ser cristão. Engano. Nunca foi tão desafiador ser cristão. Nunca foi tão fácil ter nome de cristão. Nunca foi tão fácil ter nome de crente. Nunca foi tão fácil. Mas ser cristão verdadeiro, fiel, obediente à palavra do Senhor, nunca foi tão difícil, irmãos. Mas nós somos guardados na virtude de Deus. A igreja é guardada na virtude de Deus. Não sou eu que guardo a igreja, irmãos. É a virtude de Deus, louvado é o nome do Senhor. É a unção do Espírito de Deus que guarda cada um para não cair em tentação e cair em pecado, em dificuldades e apostasia, entrar no meio do povo de Deus. É a virtude de Deus. Daí a nossa necessidade de estar sempre orando, para que nunca nos falte a virtude de Deus, para continuarmos guardados.
E ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrareis nesse dia glorioso, ainda que agora seja necessário estar um pouco triste. O pecado nos entristece, o mundo nos entristece, os fatos que ocorrem nos entristecem, a guerra nos entristece, tantos desmandos, tanta hipocrisia, tanta falsidade no mundo, tantas coisas, tantas pessoas falando de Jesus sem compromisso com Jesus, tudo nos entristece, mas é por um pouco de tempo, porque ele diz assim, que nós somos também contristados por muitas tentações, desprezos, tentações, dificuldades, né? Somos todo dia, mas isso tem uma finalidade, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, é tempo de se alegrar na tribulação. A tribulação nos faz chegar mais perto de Deus. A luta nos aproxima de Deus. Muitas vezes tem tantas pessoas que quando ficaram bem, nunca mais voltaram para o Senhor. Já estavam bem e a sua vida se encheu de outras ocupações. Mas aqueles que vão lutando, dificuldades, desafios, estão sempre buscando o Senhor. Então é melhor nós sermos contristados para sermos alegrados depois, do que vivemos aqui a alegria que o mundo oferece e sermos contristados na eternidade. Não vale a pena deixar Jesus por nada. E ele diz assim: o qual não havendo visto, amais. Que mistério glorioso. Nós não vimos Jesus, mas por que nós vimos aqui sempre? Para cantar, para louvar, para glorificar, porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós não vimos, mas nós amamos. É certo que Ele nos amou primeiro, mas nós o amamos. O cristão vive porque ele ama Jesus. Cristão que não ama Jesus, irmão, ele não consegue viver a vida de Cristo. E ele diz assim: o qual não vendo, mas crendo. Nós não ouvimos, nós não enxergamos, mas nós cremos. Nós enxergamos pelos olhos da fé, nós sentimos a sua graça, a sua presença e o seu poder. E ele diz assim: vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O que é isso, irmãos? Eu não sei. Porque inefável significa aquilo que não tem como traduzir em palavras humanas. O gozo da nossa salvação, a alegria da presença do Senhor na nossa vida é inefável. Cada um experimenta de uma forma, de uma maneira, mas é tão gloriosa, irmãos, que sustenta o cristão no caminho, louvado seja Deus. Cada um tem uma experiência com o Senhor. A multiforme graça de Deus é derramada, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: alcançando o fim da vossa fé. O fim da vossa fé. O objetivo da nossa fé é a nossa salvação, é a salvação das nossas almas. E assim, cada um que quer receber a salvação da sua alma, exercite a sua fé nesse Jesus maravilhoso que morreu e ressuscitou e está pronto a lhe dar a vida, porque a porta ainda está aberta, a graça ainda está derramada. Eu não sei quanto tempo, como lemos aqui, prestes a se manifestar, mas depois que ele se manifestar e levar o seu povo daqui, não haverá mais porta da graça aberta para a salvação. Haverá choro, haverá pranto, haverá arrependimento, haverá gente correndo para reconciliar, procurar a igreja, mas não vai encontrar. Haverá gente dizendo: eu ouvi tanto pregar o evangelho, agora eu quero, mas será tarde. Mas hoje é o dia aceitável, é o momento oportuno de pensar e tomar a decisão de servir ao Senhor, de trocar tudo deste mundo por uma promessa de Deus, porque você crê, porque você tem fé, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa fé é que paga o depósito para Ele garantir a sua coroa de glória, louvado seja Deus. Então ele diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. É dada, não precisa pagar nada, mas precisa renunciar a si mesmo e crer no Senhor Jesus Cristo. Então eles assim, indagando a ocasião de tempo, ou o tempo que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava e testificava
os sofrimentos que a Cristo havia de vir. Ele sabia que o Cristo havia de padecer. Mas ele diz assim, e a glória que se lhe havia de seguir. Então, primeiro, irmãos, isso é virtude. Primeiro vem o sofrimento e depois vem a alegria. Isso é virtude. Primeiro vem as dores e depois vem a criança ao mundo. Isso é virtude. Primeiro vem o trabalho, o labor, depois vem o salário. Primeiro vem eu renunciar a mim mesmo, sofrer, e depois vem a salvação. Isso é virtude. E vício? Vício é o contrário. É quando eu busco primeiro o prazer, a alegria, e depois no outro dia vem o vazio, o arrependimento. É assim com todos os vícios. A pessoa está na festa, ela enche a cara, ela usufrui dos vícios, seja ele quais for, parece que ficou alegre, ficou bem, no outro dia está vazio, está triste, está em depressão. Isso é vício. Então Jesus veio tirar o homem do vício e colocá-lo na virtude. Louvado é o nome do Senhor. Mas Cristo iria padecer e havia de seguir uma glória. Assim somos nós os cristãos. Havemos de sofrer, mas será seguida de glória. Não devemos olhar para as lutas que nos cercam, para as circunstâncias, mas olhar para a glória que nos aguarda daqui a pouco. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo.